Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com o resultado de nossas operações Day Trade e hoje, sexta-feira, vamos fazer a análise de longo prazo para position no mercado, ok? Dia 1/3 de 2013, acesse www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso site, pessoal, você, neste link cadastrar no curso, você recebe gratuitamente o resumo dos segredos das técnicas e o resultado de nossas operações, vídeo inédito todos os dias de 15 minutos. Antes de comprar o curso, você pode gratuitamente aprender os segredos e depois comprar o curso ou não, se você não desejar, certo? E temos também o Facebook, Twitter e YouTube que você recebe os vídeos por estes canais, ok? Bom, pessoal, hoje então não teve operação no mini índice, certo? Nós tivemos aí preço abaixo da price trend line do indicador e metodologia Reversion Profits que usamos para operar no mercado futuro. E o preço, ele até meio-dia ele não chegou na price trend line. Aqui ele chegou na price trend line e deu um sinal que já era 1h da tarde, certo? E se eu tivesse entrado por este sinal, por exemplo, neste sinal de venda aqui 1h da tarde, eu não teria saído por aqui porque a Profit Line, que é essa linha amarela, não deu a divergência conforme o método manda, então eu teria saído aqui, ou no máximo aqui pela retração de Fibo que eu poderia estar saindo. Então eu poderia estar saindo pela retração de Fibo de 61.8, teria ganho 200 pontos apenas, mas eu inicio operações até meio-dia no mercado futuro, certo? Agora, no Forex também não teve operação nenhuma. 10 horas da manhã corresponde a esta linha vermelha. E a partir das 10 da manhã nós iniciamos nossas operações. E o preço, para iniciarmos operações, devemos entrar quando o preço bate próximo e abaixo da price trend line, que é esta linha azul. E o preço não chegou próximo durante todo este tempo. A tendência claramente é de baixa, indicada pela price trend line no euro-dólar, gráfico de 1 minuto. Ao mesmo tempo, o Trade System não deu sinal de entrada. Consequentemente, não entramos na operação, mas fez uma tendência de baixa, tá? No entanto, pela metodologia, devemos entrar na Price Trend Line, próximo e abaixo dela, um sinal específico do Trade System, da estratégia, mas não foi possível entrar, porque o preço ficou longe da Price Trend Line, ok? Na Vale foi o único ativo que deu operação hoje. Então, gráfico de 1 minuto, preço abaixo da média 377, que é esta média cinza, usando a metodologia Trend Follower Expert para a Vale 5. Então, preço em tendência de baixa tende a fazer grandes movimentos de queda. O mercado abriu em queda. Aqui estava longe da média 89, que é um ponto de entrada operacional, serve como resistência e ponto de entrada operacional vendida em tendências de baixa, indicação de pressão de venda, como é indicado pela média 377, onde o preço está abaixo dela, então a pressão do mercado é de queda. Fez um movimento de queda, mas não chegou, o preço não chegou próximo da 89. Aqui chegou próximo da 89, mas não deu nenhum sinal de venda, tá? Aqui deu um sinal de venda. Aqui chegou a dar um sinal de venda mais longe da média 377, em relação à máxima a 377 tínhamos 5 centavos de diferença, isso não é bom, é ambíguo. Então não entramos. Neste sinal onde teve esse doji, nós entramos. Então 1 centavo abaixo da mínima entramos do doji e 1 centavo acima da máxima do doji, colocamos o start de compra, operação vendida. Nosso manejo de risco inteligente nos permitiu entrar com 3.100 ações. Nosso capital total corresponde a 2.800 ações para o preço que nós entramos. E infelizmente não entramos com muito alavancado, senão aumentaríamos o risco. E pela a técnica de manejo de risco veloz, nós operamos pela técnica de manejo de risco veloz, nós calculamos em 2 segundos e executamos na boleta essa quantidade. E não deu certo porque deu stop, certo? Aqui foi um sinal ambíguo. A maioria do corpo do candle do sinal do Trade System está acima da 377, então a gente não entrou. E a gente aguardou um sinal depois que o preço abaixou, fazendo movimentos de queda abaixo da 377, até chegar na 89 e abaixo dela. E foi esse momento aqui onde deu esse sinal de venda que nós entramos.
Um centavo abaixo da mínima nós entramos, um centavo acima da máxima colocamos o start de compra e pelo manejo de risco inteligente alavancamos até 3.900 ações, onde o risco foi mantido, alavancamos sem aumentar o risco da operação. E em 2 segundos foi calculado e executado na boleta. Então o preço, fazendo topos e fundos descendentes, fez essa onda de baixa. O nosso alvo é 1% no day trade, chegou a 0,70 em relação a essa onda, tá? Em relação a essa onda aqui. Esse topo aqui é o confirmado, topo confirmado, e nós saímos aqui porque nosso objetivo é maximizar retornos até 1%. E nós vamos ficar até dar 1%. E infelizmente a gente foi estopado, certo? A gente foi estopado com lucro a 35,58. Então 35,58 saída recomprando e fizemos a venda inicialmente a 35,65. Nós tivemos então menos 0,10% de prejuízo hoje. Um prejuízo ridículo pequeno. E isso é o que importa. Perder pouco quando perder. No mês de janeiro nós ganhamos 4,77% líquido de lucro no day trade na Vale. No mês de fevereiro foi 2,30% mais ou menos de lucro. E esse mês vamos ver o que vai acontecer. O que a gente vai fazer é seguir o Trade System, certo? Bom, pessoal, então agora a gente vai para a análise do mercado de longo prazo para position a partir do gráfico diário. Então, pessoal, como vocês podem ver pela metodologia Reversion Profits, gráfico diário, o Ibovespa a gente vai ver, cara, nós vamos ver aqui que ele, durante muito tempo, ele estava consolidado nessa região, certo? Ele estava nessa zona de consolidação. Ele ainda se encontra nessa zona de consolidação. Então, a pressão do mercado é de venda. Por quê? Mesmo nós tendo essa zona de consolidação, a gente vem aqui no semanal, por exemplo, a gente vê que é uma zona de consolidação clara no gráfico semanal, certo? Então o Ibovespa ele está indefinido, ele não tem uma tendência definida ainda, mas embora esteja consolidado, o indicador de tendência Price Trend Line, que é essa linha azul, indica pressão de venda. Então é muito provável que a consolidação seja rompida para baixo no momento. Existe uma alta probabilidade. Então a tendência do mercado no Ibovespa é realmente de baixa, mas ainda está consolidado. Não é uma tendência forte. É uma pressão de venda em que se encontra aqui no gráfico semanal. Claramente a gente vai ver. Aqui está realmente com pressão de venda, mas é uma zona de consolidação. Agora, para romper, se romper provavelmente a zona de consolidação, se romper a zona de consolidação, provavelmente pode ser para baixo, exatamente porque nós temos pressão de venda indicada pelo indicador Price Trend Line do indicador Reversion Profits, que indica pressão de venda, certo? Por isso que eu não posso dizer a tendência do Ibovespa é forte para baixo ou a tendência do Ibovespa é forte para cima, porque está numa zona de consolidação ainda, tá? O preço ainda está nessa zona de consolidação, mas existe maior probabilidade dessa consolidação ser rompida para baixo, ok? Vamos então para Petrobras 4. Então vamos acreditar que a pressão de venda. Petrobras claramente pressão de venda, tá? Não existe zona de consolidação aqui na realidade. A gente tem uma tendência clara de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. A Profit Line não indica... Está indicando divergência a Profit Line aqui, certo? Com o indicador Reversion Profits, o preço já está na zona de reversão de movimento, o que indica que o preço pode estar começando a fazer o ABC para cima e buscando a Price Trend Line novamente, porém vai ser apenas uma correção, ou seja, a tendência é de baixa. Certo? Então pode ser que aconteça conforme a Profit Line indica a divergência aqui, então pode ser que o preço dê uma subida na Petro buscando a Price Trend Line, certo? Então a Petrobras está em tendência de baixa. Existe uma probabilidade de acontecer uma correção para cima
que é apenas uma correção. Não é para comprar porque a tendência é de baixa. A correção de alta vai ser pouco movimento de alta. E para lucrar, é melhor lucrar a favor da tendência. Ou seja, vamos operar vendido e surfar na tendência. Quem vendeu aqui, por exemplo, sairia aqui com 17% de lucro. Ok? Muito bem, Vale 5. A Vale também se encontra aí numa tendência de baixa, tá? Abaixo da Price Trend Line, que é a linha azul aqui, certo? E a Profit Line indica uma divergência também, e já aconteceu a correção aqui na Price Trend Line. O preço já subiu e pode acontecer um outro sinal de venda. E se fechar desta forma o mercado hoje, tá? Se fechar o mercado desta forma hoje, nós temos um padrão de candlestick Arami de topo, ou Arami de topo, certo? Então, se romper a mínima desse candle, a gente tem um sinal de venda pelo nosso Trade System Reversion Profits, ok? Mas a Vale está com pressão de venda, então devemos operar vendido, devemos arriscar na venda, porque existe muito maior probabilidade. Agora, pessoal, eu também fiz uma análise aqui na Vale, e o que acontece é o seguinte: embora tenha uma pressão de compra, uma pressão de venda, aliás, a gente tem claramente o Congestion Profit através da análise dos padrões do preço. Pela técnica Congestion Profit, a gente consegue determinar sinais falsos. Então, pode acontecer uma pequena consolidação aqui, pode ser que caia, mas é perigoso operar vendido aqui, porque pela técnica Congestion Profit nós determinamos que existe alta probabilidade de acontecer sinais falsos e consolidação. Por isso é melhor não operar, embora a pressão seja de venda na Vale. Ok? Vamos ver a Gerdau. Então a Gerdau, pessoal, ela ficou numa zona de consolidação aqui durante um bom tempo, certo? Ficou nessa zona de consolidação durante um bom tempo. A gente vai ver aqui no gráfico semanal, ó, uma pequena consolidação nessa zona aqui, com pressão de compra, mas não conseguiu romper a consolidação e começar a fazer topos e fundos ascendentes. O preço continuou nessa zona de consolidação e não foi para lugar nenhum. Porém, rompeu para baixo a zona de consolidação e está abaixo da Price Trend Line agora. Ok? E assumiu pressão de venda, certo? Então, a venda aconteceu exatamente aqui, certo? Aconteceu aqui e deu outro sinal de venda depois aqui, certo? E o preço tende a fazer topos e fundos descendentes, com alta probabilidade na Gerdau. Pressão de venda claríssima, tendência de baixa claríssima na Gerdau, certo? Então, o especulador deve apostar na queda do mercado na Gerdau e fazer o possível para ganhar com a queda do mercado, porque a probabilidade é muito mais alta de acontecer a queda. Então, pessoal, essa é a análise do mercado dos principais ativos: Vale, Gerdau, Petrobras e Ibovespa, índice Ibovespa. A pressão do mercado na maioria dos ativos é de queda, quase tudo tá para baixo, certo? A Rossi, por exemplo, tá para baixo. A OGX, não precisa nem falar que tá realmente podre, né? OGXP3, né? Tá realmente podre, né? Tá bem para baixo, claramente, ó, abaixo da Price Trend Line. Já vem assumindo uma pressão de venda há muito tempo a OGX. Uma queda aí de 76%, um absurdo, né? Um grande prejuízo enorme para a OGX. E o especulador que operou vendido seguiu o Trade System e acertou, ganhou uma bolada, certo? Então tudo realmente está em queda com pressão de venda. Então a probabilidade é melhor operar vendido, é melhor escolher os ativos que estão com tendência de baixa. Existem alguns ativos, certo, que estão acima da Price Trend Line, com pressão de venda, por exemplo. A loja As Renner estava com pressão de compra,
e já assumiu pressão de queda, que já está abaixo da price trend line. Então, está tudo realmente começando a assumir pressão de venda agora. Por isso que, se você for operar swing trade ou position, pela nossa metodologia, o ideal é operar vendido, porque a maioria do mercado está com pressão de queda. Então, é muito perigoso operar comprado, sempre operar vendido, para ganhar surfando na tendência de baixa no swing trade no gráfico diário. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência. Até mais.